Agora vamos entrar no meu capítulo favorito, novas construções. No trimestre passado, eu lhes falava de 142 projetos em desenvolvimento. Hoje, considerando novamente os 3 condados, Miami, Fort Lauderdale e Palm Beach, esse número aumentou para 153 projetos. Permitam-me explicar-lhes como se lê este gráfico. Na cor azul, vemos 15 mil unidades distribuídas em 46 edifícios. Isto corresponde a edifícios sem restrição de aluguel, o que permite aluguéis de curto prazo focados no mercado turístico. A cor rosa está nos condomínios tradicionais, com restrições de aluguel de 6 meses ou mais. Aqui falamos de 16.400 unidades em 107 edifícios voltadas para o mercado de aluguel tradicional. Ambos os mercados são fundamentais para cobrir a demanda que a cidade requer. No caso do mercado turístico, falamos de uma população flutuante de constante movimento. Por exemplo, onde somos sede do porto de cruzeiros número 1 do mundo, com 8,5 milhões de passageiros por ano, batendo um novo recorde. O Brightline, que transporta cerca de 4 milhões de passageiros em sua rota Orlando-Miami, conectando diretamente com o Aeroporto Internacional de Miami. E a isso se soma que somos sede de eventos de categoria mundial, como o G20 Summit, a Art Basel, o Ultra Music Festival, a Fórmula 1 e uma das poucas cidades com todos os esportes. Fórmula 1, tênis, basquete, golfe, beisebol, futebol americano, futebol, hóquei e, além disso, seremos sede da Copa do Mundo de 2026. Nosso mercado turístico continua sólido e em crescimento. Agora foquemo-nos no condomínio tradicional, naquele que está em construção, porque é um produto de que precisamos com maior urgência. Temos 16.400 unidades em 107 edifícios. Quando analisamos o crescimento populacional do sul da Flórida e o comparamos com o inventário disponível, fica claro que não temos inventário suficiente. Precisamos de mais condomínios tradicionais para acompanhar esse crescimento. Essas moradias existem dentro dessas 16.400 unidades, mas o ponto-chave é entender quantas estão realmente em construção e quando serão entregues. Por isso, sempre gosto de apresentar este dado de contexto histórico, para entender os ciclos de construção. No primeiro ciclo que vemos aqui, entre 2001 e 2010, foram construídas cerca de 59 mil unidades. Foi inventário demais e sim, no final, todas foram vendidas, mas foi um claro excesso de oferta. No ciclo seguinte, foram construídas 19.900, um número muito mais próximo do ideal. Esse é, na verdade, o número de condomínios que deveríamos construir a cada 10 anos para acompanhar o crescimento populacional do sul da Flórida. No ciclo atual, contamos com 16.400 unidades em desenvolvimento. Estamos um pouco abaixo do ideal, mas o ponto-chave é que apenas 8.200 unidades estão hoje em construção no sul da Flórida. Muitos incorporadores continuam esperando que as taxas de juros de curto prazo caiam um pouco mais antes de fechar seus empréstimos de construção. Por isso, este ano será um ano-chave em que veremos muitos inícios de obras reais nos projetos que hoje estão em desenvolvimento. Enquanto isso, dessas 8.200 unidades em construção, que aliás o inventário está vendendo extremamente bem, 60% já está vendido. E 1.300 unidades serão entregues este ano, seguidas de 1.200 unidades em 2027. O gráfico, honestamente, fala por si só. A conclusão é clara: precisamos de muito mais inventário porque o crescimento populacional continua e a migração de riqueza continua avançando com força no sul da Flórida. E aqui vem a pergunta-chave. Você sabe o que acontece quando há escassez de inventário e cada vez mais pessoas querendo comprar? É exatamente isso que está acontecendo no sul da Flórida. Agora vamos falar da demanda. Isso foi a oferta. Essa foi a análise da oferta de casas e condomínios. Condomínios com menos de 30 anos, condomínios com mais de 30 anos. A quantidade de transações, o volume em dólares, é um mercado muito sólido aqui no sul da Flórida e 2026 vai ser um grande ano. As taxas de juros continuam caindo e as pessoas continuam se mudando para cá. Agora vejamos a demanda do ponto de vista populacional. Obtivemos esse dado do US Census Bureau, que pensei que seria de interesse para todos vocês. Do oeste ao sudeste, no ano passado, a população do oeste dos Estados Unidos cresceu em 687 mil pessoas, o centro-oeste 434 mil, o nordeste 410 mil e o sudeste do Texas até a Flórida 1,7 milhões de pessoas. Isso significa que mais da metade do crescimento populacional total dos Estados Unidos ocorreu na região sudeste do país, que é justamente onde estamos aqui em Miami. O crescimento populacional total dos Estados Unidos no ano passado foi de 3,3 milhões de pessoas. E lembrem-se de que, apesar de todas as discussões atuais sobre imigração, continuamos sendo o terceiro país de maior crescimento populacional do mundo. O número 1 é a Índia, o número 2 é a China. O número 3, nós, os Estados Unidos. A Flórida, em particular, é o segundo estado de maior crescimento do país e o terceiro país de maior crescimento no mundo.
Outro novo recorde. 2025 foi o ano de muitos recordes. Lembro-me de estarmos sentados aqui em janeiro passado falando sobre como 1.280 pessoas por dia estavam se mudando para o estado da Flórida, o que quebrou todos os recordes anteriores até 2025. Segundo o US Census Bureau, crescemos em 1.350 pessoas todos os dias, superando o recorde de 2024. Como será 2026? Não temos 100% de certeza, mas a minha aposta é que se manterá pelo menos em 1.350, e não me surpreenderia se fosse um pouco mais. Vamos falar agora sobre o perfil do crescimento. Antes de terminar o relatório, hoje quero compartilhar com vocês um dado-chave. Dados que nos ajudam a entender muito melhor o perfil de crescimento do sul da Flórida e por que estamos vendo este fenômeno tão forte neste momento. Este gráfico da CBRE Research mostra empresas Fortune 400 e Fortune 500, principalmente dos Estados Unidos, que transferiram suas operações para o sul da Flórida durante o último ano. O que isso nos diz? Da Califórnia, 34 empresas Fortune 400 e Fortune 500 transferiram suas operações para o sul da Flórida. De Illinois, principalmente da área de Chicago, chegaram 20 grandes companhias. E de Nova York, 62 empresas relevantes se mudaram para o sul da Flórida apenas no último ano. Estes dados confirmam algo muito importante. Não estamos vendo apenas crescimento no número de pessoas, mas uma transformação no perfil de quem chega. Empresas e líderes corporativos de alto nível estão redefinindo como se vive, como se trabalha e como se investe no sul da Flórida. Este movimento corporativo é uma das razões-chave por trás da demanda sustentada que estamos vendo hoje no mercado imobiliário da região. Neste ponto, é importante pararmos e responder a uma das perguntas que mais recebemos dos nossos clientes. De onde vem realmente todo esse crescimento? De onde surge esta demanda tão forte que estamos vendo hoje na Flórida? E a resposta é que isso não está acontecendo por acaso. Também não é uma moda, nem é algo temporário. O que estamos vendo é um movimento estrutural e profundo, onde pessoas, empresas e capital mundial estão mudando de lugar. Pois bem, há um ponto-chave que não se pode ignorar. A Covid foi um grande acelerador de tudo isso. A pandemia não criou este movimento, mas quebrou regras e hábitos que pareciam intocáveis. Mudou a forma de trabalhar, de operar empresas e de tomar decisões de vida. Muita gente percebeu que já não precisava viver onde sempre tinha vivido, nem operar a partir dos mesmos lugares de sempre. Isso abriu os olhos de milhares de empresários, executivos de nível mundial e donos de grandes empresas. Não se trata apenas de quantas pessoas se mudam, mas de quem está se mudando. Estamos vendo pessoas com capital, com empresas e com poder de decisão mundial, que estão saindo de estados onde os impostos são cada vez mais altos e o ambiente para fazer negócio se tornou muito complicado. E estão buscando lugares onde viver, investir e operar seja muito mais simples, mais previsível e com melhor qualidade de vida. É aí que entra a Flórida. Quando se analisam os dados de imigração, impostos e relocalização de empresas, o padrão é claríssimo. A Flórida e o Texas aparecem repetidamente como os grandes vencedores, enquanto estados como a Califórnia e Nova York continuam perdendo capital e contribuintes de alto valor. E isso gera algo muito importante: momentum. Quando começam a chegar pessoas com capital e empresas, chegam mais oportunidades, mais investimento, mais emprego, e esse movimento vai se alimentando sozinho. É um efeito bola de neve. Por isso, não é por acaso que vemos um desempenho tão forte no mercado imobiliário, especialmente em propriedades novas e no segmento de luxo. Não é que os preços subam sem motivo, é que há mais gente querendo comprar e menos produto disponível. A tecnologia também desempenha um papel fundamental aqui. Hoje, muitas pessoas podem trabalhar de qualquer lugar e a Covid acabou confirmando isso. O que antes levava anos para mudar, aconteceu em meses. Isso mudou completamente a estratégia de vida e de negócios de muitíssimas pessoas. E isso nos leva a outra pergunta, que também ouvimos muito: isso pode ser revertido? Há alguma possibilidade de que todo esse capital regresse aos estados de onde saiu? Na realidade, para que isso ocorresse, teria que acontecer algo muito concreto, que esse mesmo capital decidisse voltar novamente para estados como a Califórnia ou como Nova York. E quando olhamos para o que está ocorrendo nesses mercados, a realidade é que isso parece pouco provável. Na Califórnia, por exemplo, vemos propostas de impostos sobre a riqueza e uma pressão fiscal cada vez maior sobre o capital. Em Nova York, a situação é semelhante: mais carga tributária, mais pressão sobre empresários e geradores de emprego e um discurso cada vez menos amigável com a riqueza. E esse é justamente o motivo pelo qual esse capital está indo embora. Quando um estado começa a perder seus principais contribuintes, ocorre algo quase automático: arrecada-se menos, gera-se mais déficit e a resposta costuma ser aumentar ainda mais os impostos de quem fica. Isso não freia a saída, mas a acelera. É um ciclo que se repete continuamente. Não é nada novo. É isso mesmo, Camilo. E enquanto isso, aqui acontece o contrário. A Flórida posicionou-se como um lugar onde o capital encontra menos atrito, mais previsibilidade e uma atitude muito mais aberta em relação às empresas e ao investimento.
O nosso ex-prefeito, Francis Soares, desempenhou um papel fundamental nisso, sentando-se com grandes empresas mundiais e fazendo uma pergunta muito simples, mas muito poderosa. Como posso ajudá-los a se mudar para Miami? Como podemos criar essa sinergia? Por isso não chegam apenas pessoas, mas empresas de porte mundial, escritórios corporativos completos, divisões financeiras e equipes inteiras. Então, quando se pergunta se este fenômeno talvez possa ser revertido, a resposta é que as probabilidades são próximas de zero. Para que isso ocorresse, os estados que estão perdendo capital teriam que mudar radicalmente seu rumo, baixar impostos, mudar a mensagem para o empresário e gerar incentivos reais. E hoje, sinceramente, não estamos vendo sinais claros de que isso vai acontecer. Pelo contrário, o que vemos é que este movimento continua ganhando força. Cada vez mais empresas se mudam, cada vez mais capital é realocado e isso continua fortalecendo esse momento. Por isso, mais do que nos perguntarmos se isso vai ser revertido, a pergunta correta é: em que etapa do ciclo estamos? E isso nos indica que não estamos no final de um ciclo, mas apenas na fase inicial do processo. Isso faz com que esse momentum atual do sul da Flórida seja tão relevante e esteja tão cheio de oportunidades. Este é um momento muito emocionante na nossa história, no nosso país e, sem dúvida, na nossa região. Estamos vendo uma mudança profunda e ter a oportunidade de documentá-la com dados, contexto e visão é algo verdadeiramente extraordinário. É isso mesmo, Camilo. Estou convencida de que daqui a alguns anos olharemos para trás e diremos: uau, veja só, eram os primeiros anos e nós tínhamos razão. Não apenas pelo que aconteceu no mercado imobiliário, mas pela forma como o sul da Flórida se consolidou como um dos lugares mais relevantes para viver, para investir e para construir futuro. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e por fazer parte desta conversa. Continuaremos analisando, observando e compartilhando o que vem por aí, porque isso está apenas começando. Nos vemos em abril, quando apresentarmos novamente os resultados do primeiro trimestre. Até lá, um grande abraço e nos vemos em breve.